E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá para a nossa revisão, dessa vez para a nossa P2. Então, deixa todo o seu material aí bem próximo de você para você fazer consulta, grifar dúvida e me procurar sempre que você precisar, certo? Então, vamos lá. Ponto que a gente precisa trabalhar sobre essa prova, nossa P2, Egito Antigo, tá? Egito Antigo, a gente vai fazer uma análise bem aprofundada sobre as características da sociedade, tá? Então a gente vai entender mais ou menos a parte cultural, a parte de organização, governo, pirâmide social. São coisas que fazem com que a gente tenha uma análise mais aprofundada de uma sociedade, de uma civilização, tá? Civilização egípcia, ela vai ser muito importante para a gente compreender que aquelas características que a gente conversou essencialmente sobre as primeiras civilizações, aquelas que surgiram lá entre o rio Tigre e o rio Eufrates, né, que a gente chama de crescente fértil, acabam sendo bases para a formação de outras civilizações. Então, aquelas características elas vão se repetindo em outras civilizações e aí a gente começa a compreender padrões, tá bom? Primeiro padrão para a gente entender a formação da sociedade, da civilização egípcia, vai ser a proximidade do rio. E a gente sabe que tem um rio muito importante ali no nordeste da África, que é o Rio Nilo. O Rio Nilo ele vai ser muito, mas muito importante para os egípcios, tá? E não entenda essa importância única e exclusivamente por conta de agricultura. Ou seja, o Nilo ele não é só importante para a plantação, tá? Não é só porque tem a água ali por perto que fertiliza o solo e que as pessoas conseguem plantar. O Rio Nilo ele é importante por diversas coisas e a gente vai entender mais ou menos por que o Rio Nilo é importante, tá? Então fica com essa informação, a importância do Nilo, tá bom? Então, primeiro ponto, a economia do Egito, a base dela vai ser justamente a agricultura. Mas não vai ser só agricultura, vai ser aquilo que é feito a partir da agricultura, tá bom? Então vamos lá, primeiro passo. Ponto que é muito trabalhado. A economia egípcia tem agricultura de vegetais, então assim, é aquilo que é vendido e aquilo que é consumido. A população ela vai consumir aquilo que ela produz, certo? Mas não só aquilo que ela produz, tem outras coisas que são produzidas por conta da agricultura que acabam se tornando matéria-prima para a formação de outros produtos, como por exemplo, o linho. O linho vai ser uma fibra que quando ela é ressecada, ela vira uma linhazinha. E aí essa linha eles vão começar a desenvolver tecidos. Esses tecidos vão se tornar roupas. Não só roupas, mas também as bandagens, como as linhas, as faixas de tecido que depois vão ajudar na mumificação. Outro ponto que também é muito desenvolvido é o papiro. Também ele vem de uma planta. E aí, de novo, a gente tem a planta que cresce próximo do Nilo, e aí você vai lá, você tira a fibra dessa planta, e aí você monta ali umas tramas, uma em cima da outra, forma-se o papiro, e aí vai virar o papel. Então, assim, a gente tem, por conta da agricultura, por causa da proximidade do Nilo, um comércio que se desenvolve não só por aquilo que é produzido e vendido, mas também por aquilo que é produzido, vira matéria-prima, e aí se torna outro produto, tá bom? Então é muito importante a gente lembrar, isso só existe por causa da proximidade com o Nilo, tá bom? Outro ponto que a gente precisa conversar. O Nilo, ele leva para a gente a necessidade de adaptação. Então, assim, não é só porque está próximo do rio que está tudo maravilhoso, tudo perfeito. O rio também traz os períodos de cheia. E é legal a gente levar em consideração que o Nilo é um rio perene. E aí vocês lembram daquela definição de perene que vocês viram não só em geografia, mas também em história, né? Rio perene é aquele rio que não seca. Então, o rio Nilo, por ser perene, ele não vai ter período de seca, mas vai ter período de cheia. E os períodos de cheia, eles eram muito altos, tá? O nível do rio subia bastante. E acontece que a cheia, ela traz para a gente tanto benefício como prejuízo. Então, a gente tem os benefícios da cheia, porque é a fertilização do solo, aumenta a fertilização do solo, mas também tem a destruição das plantios, né, das colheitas. Então, os egípcios, eles tiveram que contornar as cheias do rio Nilo. E para contornar as cheias do rio Nilo, eles construíram aqueles canais que levavam até tanques que eram cavados. E aí, o excedente de água que trafegava ali pelo rio Nilo ia para esses canais que levavam aos tanques. Os tanques enchiam e viravam grandes reservatórios de água. Ali, os egípcios podiam usar aquela água para qualquer coisa, né? Ou então eles deixavam ali aquela água que eventualmente o solo absorvia e secava, tá bom? É importante a gente falar, não é só do Nilo que a gente conversa, mas a importância do Nilo é a sociedade se desenvolver a partir dele. E por que é importante a sociedade se desenvolver a partir do Nilo? Porque o Nilo,
além de ser um rio muito extenso, ele está muito próximo do deserto do Saara. Então existe algo ali que fazia com que os egípcios cultuassem o próprio Nilo. Porque a proximidade do deserto, vocês sabem, o clima faz com que tudo fique cada vez mais seco, que o plantio fique cada vez mais difícil. Então você ter um rio muito grande, muito forte, que não seca, próximo do deserto, aumentava ainda mais a importância dele, tá? Dentro da sociedade egípcia, e aí, depois de todo o seu início de formação, com Alto Egito e Baixo Egito, a gente tem ali a organização da sociedade. Então, a gente fala que a sociedade egípcia ela se desenvolve a partir de um modelo chamado modelo teocrático. O modelo teocrático é aquela ideia de que a religião ela presta um papel muito importante dentro da sociedade. E vai ser exatamente assim que o Egito ele vai se desenvolver. A importância da religião ela é gigantesca para os egípcios, principalmente porque você vai ter aquela definição de vários deuses, ou seja, eles são politeístas. Cada deus representa essencialmente uma força da natureza. É por isso que eles eram meio que mesclados, né? Eles juntavam uma característica de ser humano com uma característica de animal, porque é a união, né, da força do ser humano com as forças da natureza, tá? E não só isso é importante, que as forças da natureza ajudavam a reger as organizações religiosas, mas porque você tinha dentro da própria religião formações na sociedade, não só como eram, por exemplo, os mesopotâmicos, que tinham ali os sacerdotes, e os sacerdotes eram muito importantes, né? Eles eram mais importantes até que o rei da Mesopotâmia. No Egito era diferente, no Egito você tinha a união da função do sacerdote com a função do rei. Só que assim, se aumentava ainda mais a função do sacerdote, porque o sacerdote ele era um mediador lá na Mesopotâmia, lembra? Ele era um mediador entre os deuses e os seres humanos. No Egito não era assim. No Egito você tinha sacerdotes, mas você também tinha o faraó. E o faraó ele era a figura mais importante de todas no Egito Antigo, porque ele juntava a função de um rei, ou seja, do governo, com a função religiosa. Só que não era só a função religiosa do sacerdote, ele era um deus. Então o sacerdote representava a força e o poder dos deuses, tá? E aí por que é importante a gente falar que a sociedade egípcia é uma sociedade teocrática? Porque a gente vai ter Desculpa, gente. A gente vai ter diversos rituais religiosos que vão estar ligados diretamente a como a sociedade se organiza. Então, como que a sociedade se organizava a partir dos rituais religiosos? Tudo que você fazia durante a sua vida inteira era muito importante para definir como seria a sua morte. Então, se uma pessoa fosse uma pessoa boa, e ela tentava ser uma pessoa boa durante toda a sua vida, quando ela morria, ela ia passar por um processo de mumificação. Essa mumificação tinha um propósito. O propósito da mumificação era preparar para preservar o corpo para o pós-vida. Por isso acreditava-se lá na crença deles que a vida continuava depois da morte. Mas ela só continuava depois da morte se você fosse uma pessoa boa. E a gente só descobriria se você era uma pessoa boa ou não num ritual chamado Tribunal de Osíris, tá? Esse tribunal é uma crença. A gente não tem nenhum registro de que ele aconteceu de fato. Ele acontecia geralmente após a morte. Então, o corpo daquela pessoa que morreu, ela era preparada, era desidratada, como aquela aula de mumificação que a gente viu, e ele era desidratado para ser preservado, todas as suas características. Os órgãos importantes eram retirados e colocados ali na pirâmide, se fosse o faraó, se não fosse o faraó, o órgão retornava para a família, e aí mantinha-se só o coração dentro do corpo da pessoa. Por que se mantinha o coração? Lá no tribunal de Osíris, eles pesavam o coração. Então, o tribunal era, a pessoa morreu, o deus Anubis vinha, trazia a pessoa até o tribunal de Osíris, onde tinha a união de vários deuses ali, e ali eles iam pesar o seu coração em comparação com uma pena. Se o seu coração fosse mais pesado do que a pena, o seu corpo e a sua alma, consequentemente, seria consumido por um monstro que morava no rio Nilo. Se o seu coração fosse mais leve do que a pena, você teria a garantia de vida eterna. E para ter uma vida eterna boa, era importante seu corpo estar preservado junto com o órgão mais importante de todos, que era o coração, tá bom? É importante também a gente falar que isso tudo era regido e era organizado pela pirâmide social egípcia. Então a gente sabe que lá em cima estava o faraó, estava a sua família, logo abaixo ficava a parte dos membros da família real, membros da nobreza, né? Então não era só o faraó era o rei, mas você tinha outras pessoas que também eram importantes para organizar o reino egípcio.
Aí a gente tinha também sacerdotes, a gente tinha os escribas, e a função dos escribas é muito importante. Lembra que eu falei para vocês que tinha o papiro que nascia ali próximo do rio Nilo? Por que que então o papel vai ser importante? Registro. Então a gente deixa de registrar as coisas naquela tabuinha de argila, lembra que a gente fez aquela aula? A gente deixa de registrar na tabuinha de argila, que pode ser quebrada e que pode sofrer com a ação do tempo, começa a registrar as coisas no papiro. E o papiro aguenta muito mais o desgaste do tempo, tá bom? Então, os escribas, eles tinham uma função muito importante, que era fazer registro e escrever as leis. Então, depois a gente tinha os soldados, a gente tinha os camponeses, o pessoal que produzia tudo, e por fim, lá embaixo, os escravos. E aí o papel dos escravos também é muito importante, porque se não fossem os escravos, o poder do faraó não seria tão exercido. A gente não pode deixar de falar a importância das pirâmides, por exemplo. As pirâmides, elas vão servir para mostrar que o faraó era muito poderoso e muito importante. Então, era uma construção gigantesca, muito grande, com as pedras que eram empilhadas. Essas pedras eram muito pesadas e esse trabalho todo foi feito pelos escravos, para mostrar que o faraó era muito importante. Porque qual que é a função das pirâmides? É o túmulo do faraó. Então, a vida inteira do faraó era construída a pirâmide para que ele pudesse morrer e chegar no tribunal de Osíris bem preparado. Então, a sociedade egípcia ela vai ser organizada principalmente por causa do Nilo e todas as suas vertentes. Ela vai ter uma organização religiosa muito importante. Ela vai ter uma pirâmide social que vai ser muito organizada, tá bom? É isso que eu quero que a gente tenha sempre em mente. Obviamente, o ponto principal da nossa prova não é você decorar todas essas informações que eu passei para vocês. É você usar elas para uma boa interpretação de texto. Então, o texto que está na prova vai ajudar muito você. Só que você precisa ter essas informações para poder aplicar bem elas, certo? Então, pessoal, mantenha calma na hora de fazer a prova, mantenha calma nos estudos. Não tente decorar todas as informações, não é sobre isso. É sobre compreender elas e aí conseguir associar elas àquilo que eu peço no texto, tá bom? Uma prova tranquila para vocês e que vocês consigam fazer ela do jeito que está dentro da força de estudo de vocês, tá bom? Então, contem comigo para qualquer dúvida, pode me procurar pela escola, pode mandar mensagem pelo e-mail institucional, estou sempre à disposição. Pessoal, bons estudos!